Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença de dois design patterns que eles quase que resolvem o mesmo problema. Vamos dizer que um é o substituto do outro. Tem diversas formas de entender isso daí e eu gostaria de falar um pouquinho sobre os dois. Mas antes, se você quer ir um pouquinho mais a fundo e entender cada um deles, não deixa de ver os vídeos que eu já postei anteriormente. Eu postei um sobre o Design Pattern Saga e outro sobre o Design Pattern de coreografia e eu expliquei bastante ali sobre qual é a diferença desses dois comportamentos de padrões de arquitetura. Agora eu quero falar sobre os principais pontos, pelo menos que eu me lembro, deve ter outros, se tiver, posta aí nos comentários se eu esqueci de algum. E eu gostaria de falar sobre os benefícios, para você tirar aí na sua opinião qual você acha que é o melhor. E no final, se eu não der spoiler durante, eu falo um pouquinho qual é a minha preferência e porquê dela. Mas acho que vai estar bem claro quando eu começar a falar qual que é a minha preferência. Mas claro que não existe em tecnologia uma única solução que resolve todos os problemas. Enfim, vamos lá. E a propósito, se você não segue o canal, não esqueça de seguir o canal, que eu estou sempre postando vídeos 2 vezes por semana sobre diversas coisas aqui referente ao mundo cloud, design de arquitetura e assim por diante. Vamos lá, galera. Primeiro ponto. Então, quando eu falo em quesitos de comunicação, e a propósito, os dois servem para comunicação, um faz orquestração e o outro, um de forma centralizada e o outro descentralizada, como eu já falei nos vídeos anteriores. Então, quando eu falo na questão de comunicação, o Saga, ele acontece de forma centralizada. O Saga tem a capacidade, esse design pattern, de pegar a sua mensagem, vamos supor que ela passa por diversos microserviços. Ele que vai pegar a mensagem, vai jogar para o microserviço A, vai pegar de volta, vai jogar para o B, vai pegar de volta, vai jogar para o C, vai pegar de volta e assim por diante. Então ele é um centralizador, um cara que faz toda a centralização. Agora quando a gente vai para coreografia, a gente já está falando de os microserviços A, B, C, eles se comunicam entre eles, um chama o outro diretamente. Aí você tem que se preocupar com um monte de coisa. Como, por exemplo, se meu B está down, o que eu vou fazer? Circuit breaker, bota fila no meio para comunicação e tudo mais. Então eu coloquei aqui filas porque geralmente a troca de mensagem entre dois microserviços, não são todos, geralmente é via mensageria, tá? Em processos principalmente assíncronos. Beleza. Então, comunicação, essa é a diferença deles. E qual que é melhor? Depende do que você está tentando fazer. Mas para mim aqui já fica muito claro que centralizado, eu vou colocar aqui os meus pontos de vista, o que eu acho. Esse daqui ganha, né? E esse perde. Vou deixar só o certinho para quem ganha. Legal. Vamos falar agora de handling, de falha. Bom, o que isso quer dizer? Como ele se comporta gerindo, não é gerindo? Se comporta com falhas, vamos dizer assim. Quando você está com o seu microserviço responsável por chamar alguma coisa, o seu microserviço ele tem a responsabilidade de ter o conhecimento de fazer tentativas de retry com backoff, ou até mesmo exponential backup, exponential backoff, na verdade. E, inclusive, você precisa fazer uma outra coisa que é, às vezes, exponential backoff com jitter. Enfim, tem diversas alternativas. Existem softwares que implementam esse tipo de coisa. Então, acaba tendo um pouquinho mais de complexidade. Você tem que, a nível de aplicação, gerir isso. Então, se você tem a peça ABC, ela vai ter que se preocupar em saber como se tratar com retry. Isso é verdade, Douglas? Mais ou menos. Às vezes, os seus microserviços estão em containers, às vezes você tem um mesh ali que cuida disso daí, um issue da vida, mas vamos dizer, você ainda tem que se preocupar em saber isso daí, que não é fácil de implementar. Para mim não é fácil, não sei para você. Legal, então dado isso, quando você tem um orquestrador Saga, não são todos, mas tem um muito bom que faz isso, que é o AWS Step Functions, ele gere e cuida dessas estratégias. Então como ele joga o payload e espera o payload de volta, se tiver uma falha, um return code diferente do esperado, ele tem a capacidade de fazer um retry. Você configura esse retry. Agora aqui não, você tem que cuidar desse código para gerenciar esse retry. Então aqui, pessoal, vou colocar até que o Saga acaba tendo, no meu ponto de vista, uma preferência aqui. Mas de qualquer forma, olha só que interessante. Eu coloquei aqui um DLQ nos dois, porque assim, claro que você não vai ficar retentando as coisas até o resto da vida. Então você pode usar um DLQ tanto aqui como ali. Isso daí não muda nada. Tentei 3 vezes, joga para um DLQ. Aqui ele gerencia isso também no Saga, como na coreografia você também, a nível de código, você pode falar, tenta 3 vezes. Se não deu, joga em tal lugar. Então você tem que se preocupar com isso. Garantir consistência. O que garante, presta atenção,
O que garante consistência do dado não é o seu design pattern, é o seu código, né? Não importa onde está o seu código, é o seu código que vai garantir isso. Mas, se a gente pensar em facilitar a vida do desenvolvedor, meu ponto de vista também é que você consegue facilmente garantir através do Saga. Aí o que é uma consistência? Garantir que os dados estão consistentes, que tudo foi processado e assim por diante. Então eu diria que garantir consistência é mais fácil quando você usa Saga. Eu expliquei no vídeo que eu falei sobre Saga, porque através do Saga você tem um único ponto de monitorar. Então se deu problema no workflow daquele Saga, né, onde a mensagem já tinha que passar por 3 passos, ela não passou, você já sabe que aquela mensagem precisa ser retentada ou você precisa analisar para reprocessá-la. Então é muito mais fácil do que via coreografia. Então eu diria aqui também que poderia ser um positivo. Quando a gente fala de custo, se você colocar tecnologia na calculadora, com certeza o custo é superior no Saga. Agora, se você já for o tipo de empresa que pensa em CAPEX, OPEX, preço operacional, pessoas, horas, que é bem difícil você encontrar empresas que têm esse tempo e essa maneira de calcular esses valores, aí eu colocaria na balança, porque assim, entre gerir uma coreografia e gerir um Saga, dependendo para o serviço, claro, tudo é variável, acho que no Saga é muito, muito mais simples. Então aqui é difícil eu falar, mas eu vou colocar então que os dois são bons, depende aí do seu modelo de pensar. Mas sim, tecnologia, se você colocar na calculadora, é uma peça, né? Claro que se você fizer nível de código, um Saga nível de código, você está pensando em um outro produtinho lá, um outro microserviço para gerir tudo isso, se você fizer por você mesmo. Então tem um custo adicional. E aí complexidade também. Mas se você usar um serviço gerenciado para fazer isso, como eu falei, o AWS Step Functions, que eu vou falar sobre ele no próximo vídeo. Aí fica mais fácil. E a complexidade, eu conseguiria facilmente implementar um Step Functions, um passo a passo de uma mensagem passando por diversas funções, muito mais rápido em um Saga do que o coreografia. Talvez coreografia sozinho eu teria mais dificuldade. Por exemplo, ela tem que começar a mexer com retries, como que um vai chamar o outro, aí eu vou levar mais tempo. Então eu diria que a complexidade é superior aqui. E outro fator sobre os casos de uso, existem N casos de uso, às vezes até um overlap, mas o principal, se você precisa gerir uma mensagem por algumas horas, coisas de dias, ou que é um long time running, ou long running message, ou algo do gênero, né? Sei lá como que você fala isso daí. Aí com coreografia geralmente não é a opção certa, porque coreografia é um processamento, mas ali não é síncrono, né? Mas é um serviço do outro, então ele tem uma coreografia, igual uma dança. Durante a dança, você não vê alguém parando, espera um tempo e depois volta. Aqui no Saga, geralmente tem isso. Então imagina um processo de vendas, nem sei se tem isso, mas vamos pensar num caso de uso. Vamos pensar que existe uma loja de vendas online. A pessoa vai lá, compra, isso gera uma mensagem, um tópico. Primeiro fluxo. Eu vou processar essa mensagem, fazer o checkout ali, pagar o processamento do cartão e tudo mais. Finalizou? 2. Vou mandar lá para o pessoal de estoque já empacotar o item comprado para mandar. Isso é um processo manual. Então uma pessoa vai lá, fecha, aperta um botão que atualiza esse workflow, pode levar 1, 2, 3 dias, entendeu? Mas manualmente ele atualiza esse workflow no processo do Saga e ele vai para o próximo passo. O passo de processar um delivery, que seja, e aí vai lá, chega no caminhão, faz todo o endereçamento de que caminhão vai, porque correio vai e tudo mais, e ao fim ele fica aguardando a confirmação da entrega. Quando a pessoa entrega o pacote na sua casa, ela vai lá e aperta o botãozinho. Entreguei para Douglas. E isso fecha aquele fluxo. Então, se você precisar ver um status, você sabe o status do começo ao fim, até se ele foi terminado e quais os horários. Quando você tem uma coreografia, é muito, muito mais difícil, com certeza. Beleza, pessoal? Tem muitos mais outros pontos que eu poderia falar aqui. Acho que ficou bem claro o que eu percebo. Aqui eu vou falar que os dois estão ok, mas acho que está bem claro qual que eu prefiro, né? Mas, de novo, não existe um único design pattern. Senão, né, seria muito fácil trabalhar com tecnologia. Na verdade, depende aí do seu problema. Pode ser que um dia eu sugira usar coreografia, o que eu acho difícil, mas pode ser que um dia. Dependendo também, às vezes, uma peça é pouca comunicação, pode fazer sentido. O importante é você ter a capacidade de entender esses patterns para gerir e saber qual você vai escolher
e fazer a escolha certa aí para o seu cliente, para sua aplicação e assim por diante. Beleza, pessoal? É isso daí que eu tinha para falar sobre a diferença dos dois e até o próximo vídeo. Falou, valeu!